que as pessoas, né, que no caso que só tem rumores das pessoas, que foi três ou duas pessoas que criaram o Bitcoin, a questão que eu sempre falo aqui que tem que entender a filosofia, a ideologia de início. Porque a gente sabe, lembrando, no caso, existia um acordo depois da luta de 1945 dos Estados Unidos, que, no caso assim, que a moeda americana era lastreado pela a quantidade de ouro que os Estados Unidos tinha. Chegou um certo período que, no caso, eles, no caso, resolveram, no caso ali, fazer um certo acordo, que no caso, que não precisaria ser mais lastreado pelo ouro. E o que as pessoas, mas, meu, mesmo não sendo assim, diversas crises vêm ali nos Estados Unidos, já passou por diversas crises, você entendeu? No caso assim, toda vez quando vem uma crise, no caso, é como que eu sempre fico falando aqui no canal, cara, que o Estado, o governo, ele tem uma máquina de imprimir dinheiro, você entendeu? No caso assim, e acabou o dinheiro, vamos imprimir, e vamos colocar injeção de liquidez no mercado. E assim, muitas pessoas sabendo que, no caso, que chegaria a um certo momento uma dívida impagável, como que os Estados Unidos, acho que deve mais de 27 trilhões, no caso assim, por isso que tá essa luta, a questão contra o Brinks, essa luta contra o Brasil, essa luta contra a taxação, contra essas tarifas, com o mundo inteiro, porque muitas pessoas estão desconfiadas na questão do tamanho do seu endividamento. E assim, e o criador ali do Bitcoin, as pessoas, no caso, que viram, as pessoas cometeram e foi pego com diversos. é, foi pego diversas vezes pelo Estado. Uma delas é o que? Muitas pessoas desconfiavam da questão do poder do dólar, que ao longo dos anos os estados estavam se endividando. As pessoas começaram a estocar ouro dentro da sua casa. E o governo, no caso ali, eles chegaram a um certo momento nos Estados Unidos, começaram a confiscar o ouro físico ali. E como também outras pessoas, no caso que teve determinadas ideias de criar algumas moedas, mas não foi bem sucedidas, também foi pego pelo Estado. E que esses mentores que criaram esse conceito, criaram essa filosofia do Bitcoin, eles ajuntaram todos os erros, todas as pessoas que foram pego, e ele teve a grande ideia de criar uma moeda que ela vai chegar a uma certa quantidade a cada 4 anos, ela se diminui, que é o halving, que é o halving, né? No caso assim, que ela é limitada a 21 milhões de Bitcoin, que poucas pessoas no mundo não vai conseguir ter, e ela é uma moeda descentralizada, que no caso que você consegue negociar ali, sem ter uma intermediação por banco ou por qualquer agente estatal ali, e eles criaram esse conceito dessa moeda ali, de início, no caso, e aquelas pessoas que acabam minerando, aquelas pessoas que acabam gerando, validando aquele código matemático, ela é recompensada com centavos da criptomoeda. Até mesmo se conseguir fazer algo surreal, como minerar um bloco inteiro, ela é recompensada pelo Bitcoin. Então, assim, eles criaram esse conceito do Bitcoin para todas as pessoas, para dar uma certa liberdade, para dar uma certa pancada contra toda corrupção no mundo, que eu falo para vocês que é aquela coisa que, infelizmente, que muitos agentes públicos que não conseguem levar a sério aquele período que está governando, porque não tem responsabilidade fiscal, não tem responsabilidade com as contas públicas, que acaba deixando o arcabouço para o próximo que vinha a governar. E, fora a questão de tanta corrupção, a gente começou a ver roubo ali de milhões, agora até roubo de supostamente bilhões. Como houve aquele hacker que invadiu o Banco Central, que pegou algumas reservas ali, que supostamente, provavelmente, poderia ser acima de um bilhão de reais. E ao ele tentar transferir aquele dinheiro em Bitcoin, a própria operadora do Bitcoin denunciou. Então, assim, com certeza, esses mentores, eles criaram essa filosofia para todas aquelas pessoas que não olhar como investimento, não olhar como uma moeda que vai deixar você rico. A gente olhar como uma filosofia contra toda a tirania, contra toda a corrupção, contra toda a impunidade, contra um mundo mais justo, porque qualquer pessoa que tiver no continente mais pobre, no continente africano ali, e conhecer a filosofia, conhecer a ideologia do Bitcoin, e ele tiver uma internet, ele tiver uma VPN, ele tiver, no caso, uma intermediária ali para ele poder conseguir comprar o Bitcoin, e ele carregar, ser, como que eu falei em um dos vídeos, no caso que muitas pessoas acabam idolatrando político A e político B, por que não idolatra Deus, primeiramente, Jesus e o Bitcoin?
para você conseguir mudar a sua realidade e para você conseguir mudar a realidade de uma nação, uma realidade da sua família, ou até mesmo dos seus pais ou dos seus filhos. Então, com certeza, qualquer pessoa que estiver nesse continente ali, ele ser cético, com certeza vai passar diversos anos. Esse dinheiro, essa moeda local, geralmente nossa, onde que os governantes não têm responsabilidade, os governantes não combate de frente a corrupção, os governantes não quer perder os privilégios, com certeza o Bitcoin, essa moeda, esse conceito, vai conseguir superar anos, décadas e até séculos. Todas aquelas pessoas que acreditarem nessa filosofia, todas as pessoas que acreditarem nessa ideologia de basta contra a corrupção, de basta contra a impunidade e de basta de brincar com a nossa nação e de brincar com a nossa soberania e de brincar com a nossa paciência. Então, tá aqui o Bitcoin, uma moeda que com certeza vai passar os anos, não vai ter tanta inflações ou inflação, que com certeza que essa moeda não vai ter tanta inflação contra a nossa moeda local. Pedir para que vocês se inscrevam no canal. Eu vi que muita gente aqui, pelas métricas do canal, que assiste meu conteúdo, não está inscrito no canal. Então, deixa o like, se inscreva no canal e eu vou passar um vídeo aqui para todos aqueles que querem se tornar nômade digital. E a descrição do meu curso se encontra nos comentários, tá? Deus abençoe. A vida nômade passaporte. E se o seu escritório fosse uma praia na Bahia hoje e amanhã uma cafeteria charmosa nas montanhas de Minas? Viver uma vida nômade não é fugir da realidade, é criar uma nova, onde liberdade, descobertas e propósito caminham juntos. Ser nômade é trocar a rotina pela aventura, o tédio pela inspiração e o relógio pela bússola. É conhecer culturas, aprender com o mundo real e descobrir que o essencial cabe numa mochila. Você trabalha de onde quiser, vive com mais leveza e, o mais importante, coleciona experiências em vez de coisas. Não espere pela hora certa. O mundo está aí, cheio de caminhos para quem tem coragem de mudar. A vida nômade é possível e pode ser sua. Liberte-se, conecte-se. Isso daqui é a moeda de R$1, como que vocês podem ver. Quando eles criaram o real, depois, né, da hiperinflação, na década de 80, as pessoas deixavam o dinheiro no banco do dia para o outro e seu patrimônio ali dobrava 5, 10 vezes mais, através dos juros, da hiperinflação, que não dava conta, no caso. Teve diversos planos para tentar controlar a moeda. Plano Verão, Plano Collor, Plano Bresser. E todos esses planos não deram certo. Até a chegada do Plano Real. Ali foi vendido, geralmente, sempre é isso. Quando você olha no olhar estrangeiro, naquela época, quanto que você tinha, quanto que custava uma linha telefônica? A Telesp. Era caríssima uma linha telefônica da Telesp. Você tinha que agendar, era do governo, era do Estado. E a gente sabe que existe a repartição pública, mas é devagar. Era caríssimo. Ali, as ações chegaram a quase centavos. Existia a Vale do Rio Doce, que hoje que é a Vale, no caso assim. E aquela equipe econômica, junto com o Fernando Henrique e Itamar Franco, diversas pessoas tentando controlar essa hiperinflação, que no caso aqui, muitas pessoas que entendeu o jogo ali, provavelmente as pessoas que era a classe média, as pessoas que era, no caso assim, mesmo sendo pobre, mas tendo um pouquinho de educação financeira, conseguiu se dar bem, né, com o plano Sarney, na época do Sarney, na época do Collor, ali, as pessoas ali ganharam dinheiro através do overnight, né, que você deixava aquele dinheiro ali, no caso, aplicado à noite, e no dia seguinte ele rendia praticamente um mês inteiro. E ali, a proposta do Plano Real, com certeza, era para controlar toda essa demanda, depois que houve também as diretas já, ali, aquele período conturbado, aquele período dos militares. Então, no caso assim, o caos, né? Porque como que eu sempre venho aqui no canal e falo, cara, eu sei que é difícil você entender, mas, mano, você tem que tentar prosperar no caos. Você tem que tentar buscar conhecimento, sempre tentar buscar conteúdos longos e sempre, cara, vir aqui, no caso, como eu sempre falei, o melhor investimento é pegar o celular, gravar, você entendeu? Receber em dólar, no caso, plataforma maravilhosa, você entendeu? Plataforma democrática, e você se preparar para o caos. Saber lidar o jogo, saber jogar xadrez e saber as 48 leis do poder. Ali, eles criaram, então, o real, aquela grande equipe econômica, com propósito para controlar tudo isso. Para ver um Brasil sem inflação, um Brasil onde o seu poder de compra, para você comprar os alimentos, para você conseguir adquirir alimento
roupa, comida, energia elétrica, tudo aquilo que a Constituição determina pra gente. Só que eu acredito que sempre, e existe ali no meio, boa parte que não querem ver um Brasil mais justo, mais igualitário, que querem agir da premissa que querem tudo para eles e para a família. E ali, no caso, esse propósito do Plano Real, ele foi se perdendo ao longo dos anos. Todas aquelas pessoas que acreditaram que o Plano Real não ia dar bem ao longo do tempo, que foi trocando o seu real por dólar, ou libra, ou euro, qualquer outra moeda forte, com certeza se deu bem. Com certeza conseguiu quadriplicar. Quadriplicar 4, 5 ou até 10 vezes o seu patrimônio. Por quê? Porque a gente sabe que hoje esse o real, ele perdeu quase 70%, 90% do seu poder de compra na época quando eles criaram ali com o propósito de equiparar o real com o dólar. E ao longo dos anos a gente teve arcabouço, dívida e mais dívida dos estados, dívida da máquina pública para manter a máquina pública. Ali, quem está no topo da pirâmide, quem está no topo, que são realmente os reis, e dinheiro infinito, diversos impeachments, né? No caso, a gente teve aí, ao longo do Plano Real até de 94, impeachment, a gente teve partidos ali que ficaram quase 10 anos, que às vezes com mal gestão, com dinheiro público, e acabou se perdendo esse poder de compra, esse poder, essa ideologia que o Plano Real de início era. E aí muitas pessoas me perguntam, o que fazer? Há uma solução no final do túnel? Cara, eu acredito, como que eu sempre falei aqui, eu vou começar sempre a falar em todos os vídeos, eu acredito